Pai eterno, muito obrigado pelo amigo que temos. Muito obrigado, porque da boca dele mesmo foi dito: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Pai eterno, graças te damos nessa noite, pelo teu imenso amor, pelo plano redentor elaborado na eternidade para nos alcançar. Muito obrigado, Deus. Pedimos em nome do seu Filho Jesus, que se sacrificou e nos justificou, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Santo Espírito, derramado sobre nós, em consequência da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, para aplicar em nós a salvação, também traga luz e revelação da tua palavra. Aquieta-nos nesse momento, ó Pai, que a nossa mente, que o nosso coração seja realmente levado cativo à obediência do seu Filho Jesus. Fala conosco nessa noite, pelo Espírito Santo e pela revelação da tua santa e bendita palavra. É isso que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, para a glória de Deus. Amém. Amém. É com alegria que hoje começo com os irmãos o verso de número 17. Hoje eu entrei para tirar a dúvida. No dia 13 de agosto do ano passado, eu comecei o capítulo 1 e o verso 1. Hoje nós poderíamos encerrar com aquele delicioso bolo de morango da Gisele, né? 1 ano de Efésios capítulo 1 e chegamos no verso 17. E o verso 17, eu gastarei aí 4 domingos para nós estudarmos ele conforme aqui escrito está. Então, hoje, nesse verso, o que o Paulo vai evidenciar? Na verdade, do verso 15 até o verso 21, nós entramos na sessão de oração. Então, aqui, no verso 17, ele vai demonstrar a nós qual é a dinâmica da oração. Como é importante nós, como cristãos, olharmos para essa matéria e tentarmos aprender sobre esse tema tão importante e tão esquecido e pouco praticado por nós. Então, nós vamos ler o verso 15 e 16 para dar o contexto e o verso 17, o qual gastaremos aí hoje algum tempo para analisarmos. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Então aqui é bom a gente começar olhando para aquilo que está sendo falado a partir do verso 17, mas tendo em mente o contexto, que é o verso 15 e o verso 16. Aqui Paulo vai nos dar a estrutura da oração.
Então, como nós já gastamos aí alguns domingos na observação do verso 15 e verso 16, nós percebemos a evidente prova de que Paulo divide o seu momento de oração em dois. Quais são eles? Primeiro, Paulo começa dando graças, verso 15 e verso 16, está aí no texto. E depois, a partir do verso 17 até o verso 21, ele faz as suas petições. Isso é importante. As nossas orações, elas deveriam partir deste princípio. As nossas orações, elas deveriam nascer e acontecer a partir deste modelo. Por isso que ao encararmos a questão sobre oração, nós vamos aí observar alguns modelos de oração do Antigo Testamento. Mas nenhum modelo do Antigo Testamento é tão claro, tão prático e tão fácil para nós entendermos a oração como este aqui de Paulo. Na verdade, Paulo, não somente aqui, mas em todos os momentos que ele escreve as suas cartas, ele vai deixar muito claro como, por quê e pelo que ele orava. Então, estas evidências são importantes para nós como cristãos. E ele vai demonstrar para cada um de nós o que significava essa oração, esse momento de oração que ele tinha na presença de Deus. Uma outra coisa que vale a pena nós gastarmos um tempinho e observarmos também é a mecânica da oração. Paulo vai dar aqui um ritmo, e nós vamos perceber que quando você olha para o verso 17, é mais fácil para nós vê-lo como um amontoado de palavras. Muito mais fácil. Quando nós lemos o verso 17, nós não paramos para observar a preciosidade e o significado destas palavras, ele parece ser algo tão simples, algo tão vago, algo tão distante da nossa realidade. Irmãos, mas se nós tivermos o êxito de captarmos aquilo que o Espírito Santo, através de Paulo, está nos ensinando aqui, todos os manuais sobre oração cairão por terra. Todos os manuais. Porque você vai perceber que a oração, ela deve ser algo espontâneo, natural, ela não tem uma regra, ela não tem orando 40 dias não sei com quem, comendo isso, bebendo aquilo, fazendo, não tem nada disso. Por isso que é importante nós captarmos isso daqui. E sempre os manuais de oração e as questões mencionadas e pregadas e ensinadas dos púlpitos sempre querem dar uma regra, uma forma, e sempre focalizam em duas regras básicas ou dois objetivos básicos. O primeiro sempre é na postura, como se deve orar. Uma vez, numa reunião de oração aqui, nós acabamos a oração e uma pessoa chegou a mim e disse: olha, fulano de tal estava orando com o olho aberto. Eu olhei para a pessoa e disse: mas e como que você sabe? Você também estava de olho aberto? Então, olha só o nível da religiosidade. Para alguns, eu tenho um primo que ele é um ancião da Igreja Congregação Cristã. E para ele a oração só pode ser de joelhos. Isso é postura. Se não for de joelhos, não pode orar. Então, olha só os manuais. Como que nós devemos orar? De joelho, de pé, de olho aberto, de olho fechado? Como? Por isso que é importante nós gastarmos tempo na matéria oração, olhando para esse texto, para nós tirarmos este misticismo, esta cegueira, esta
esta coisa tão chata e tão pesada que fazem da oração. Outra questão que eles focam é o tempo. Quanto tempo se deve orar? Quantas vezes se deve orar? É engraçado que tem um pessoal que gosta de fazer o jejum de Daniel, né? Mas não querem orar como Daniel. Vai orar como Daniel, pô. Era 3 vezes por dia. E correndo o risco de cair na cova. Então, não tem. Paulo, ele é muito prático. Ele tira todo o princípio de religião, ele tira para nos dizer que a oração que Deus quer não é aquela que a gente faz 3 vezes ao dia. Pelo contrário, Paulo não vai fornecer nenhum detalhe aqui sobre a postura, Paulo não vai oferecer nenhum detalhe aqui sobre o tempo, mas uma coisa fica muito clara. O que fica muito claro aqui? O que fica muito claro é que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o nosso corpo pode estar até em pé, em oração, mas a nossa alma ou o nosso espírito, que é a mesma coisa, sempre estará curvado diante de Deus. É isso que Paulo está querendo mostrar a nós. O que adianta eu me ajoelhar, mas continuar ajoelhado com a alma em pé? Então, o que Paulo está querendo mostrar é isso. O que Deus quer é que nós realmente, de corpo, de espírito, ou na totalidade do nosso ser, estejamos inclinados a Ele. E essa inclinação é no sentido de reverência, de obediência, de submissão à palavra dEle. Então Paulo está deixando isso muito claro. E o tempo é o tempo todo e todo o tempo. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós. Porque se nós somos servos, nós temos um Senhor. E esse Senhor não está para nos servir. O servo serve o Senhor. E não o Senhor serve o servo. Não é essa dinâmica que sai dos grandes púlpitos das igrejas? Que Deus, o Pai eterno, está a te ouvir, a te atender, que você deve incomodá-lo mesmo em oração, pedindo a Ele que Ele vai lhe dar? Não é essa a interpretação? Então o foco de Paulo aqui é nos princípios fundamentais da vida de oração que um cristão deve ter. Verso 15, verso 16, qual é? Gratidão, adoração, louvor. Verso 17 em diante, petição. Petição. As outras coisas, postura, tempo, cuidarão de si mesmas. Por isso que todo o manual cai por terra. Quando a gente olha para esse verso e procura nele a significação das palavras contidas. Uma outra coisa que também vale a pena nós observarmos é a complexidade da oração. Irmãos, talvez não haja outro assunto mais polêmico nas Escrituras do que esse tema, do que essa matéria, oração. Como é polêmico esse assunto? Quer ver a polêmica? Começa por aí. A oração muda Deus? Olha que polêmica. A oração move a mão de Deus? Começa por aí.
E é certo que essas dúvidas surjam, porque a oração é o exercício mais complexo da nossa alma. Ah, como é, irmãos! Estudando sobre esse assunto, eu percebi que todos os pregadores de confissão de fé reformada, eles chegam num consenso, que é mais difícil orar do que pregar. Sabe por quê? Porque quando o pregador está pregando, ele está pregando para homens. É mais fácil. Agora, quando ele vai orar a quem? Ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, o Pai da glória. E diante do Pai da glória, não tem mimimi. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe. Ele pode simplesmente dizer, mas como é hipócrita. Não, é isso que você está falando, é mentira, não é bem assim. É mais difícil orar. Ainda mais quando nos ensinam que existe um Deus que está pronto a atender os nossos pedidos. Olha, esse texto aqui de João, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, eu era ainda novo convertido, e eu ouvia muito em cima desse verso. Leia, por favor, Rose, algo que eu vou comentar já. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ora, se pedirmos alguma coisa com confiança, certamente Ele nos ouve. Rapaz, e eu ouvia dizer que você tem que pedir com confiança e Ele vai te ouvir. E eu fui ler um livro, que aquele livro, eu acho que foi escrito não pelo Espírito Santo, mas por outro Espírito. Como tomar posse da bênção. E eu, com a glaucoma, parei de pingar o colírio e pedindo com confiança. Quase que fiquei cego. E frustrado ainda, porque chegou no final do tempo que eu já não aguentava mais, uma dor de cabeça para explodir, e a glaucoma continua até hoje. Aí fui conversar com o pastor que tinha falado, ele disse, não, você não pediu com confiança. Que vontade de quebrar o pescoço daquele homem, não o meu. Oração muda Deus. Se pedirmos com confiança, como que o verso continua? Segundo o que? A sua vontade. Deus responde a oração? Responde. Lembram de Tiago? Pedis, pedis, não recebeis porque pedis mal. A gente pede mal porque a gente pede segundo a nossa vontade. E Deus, por amor a cada um de nós, não nos responde
Se eu tivesse sido curado da glaucoma, eu teria acho que virado um demônio. E pingando esse colírio, vem agora a sinusite junto. Olha que troço. Cura não, controla uma coisa e arrebenta a outra. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus vai responder à oração, sim, mas a oração que fizermos segundo a vontade dEle. Jesus nos ensinou isso. Quando Ele estava prestes a enfrentar a cruz, em todas as orações, Deus o atendeu. Qual é mais fácil? Chamar Lázaro do túmulo para fora? Ou dizer assim: Pai, eu não vou para a cruz. Qual é mais fácil? Dizer: Pai, eu não vou para a cruz. Do que chamar Lázaro, vem para fora. Para chamar Lázaro, vem para fora, precisa de mais fé na nossa perspectiva, não precisa? Porque nós gostamos do extraordinário. Agora, mais fé precisa dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Eu não queria ir para a cruz, mas é sua vontade e eu vou para a cruz. Essa oração Deus responde. E foi um momento tão difícil, novo convertido, aí eu ouvi esse negócio e um pastor de cima do púlpito dizia assim: olha, foi bem naquele momento em que surgiu aquele pensamento de que você tinha que dizer a Deus justamente o que você precisava, a cor que era, o que realmente era, porque você tinha que descrever detalhadamente. É como se você ficasse grávido daquele negócio, e aquilo lá teria que nascer. E esse indivíduo de cima do púlpito dizia: olha, é como se Deus olhasse do alambrado e olhasse e dissesse: oh, coitado, ele ainda não aprendeu a pedir, por isso que não recebe. Isso mata a fé de uma pessoa. Isso acaba com a vida e com a espiritualidade de alguém. Isso não demonstra que Deus não te ama, que Deus não te quer. Pelo contrário. Quantas coisas que nós pedimos e se Deus tivesse nos dado, hoje nós teríamos arrependido. Nós teríamos dito: misericórdia, o que eu pedi? O que eu quis para mim? Então, irmãos, a maior dificuldade que a gente tem para a oração é essa. Quando a gente deixa as posturas, quando a gente deixa a questão de tempo, quando a gente deixa a questão da nossa vontade, dos nossos desejos, e partamos em direção a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ouvir qual é a sua vontade para mim, eu quero me submeter à sua vontade, me ajuda a entender a sua vontade, porque eu quero viver a sua vontade. Deus não vai responder uma oração dessa? É claro que vai. É essa oração que Ele quer. É essa oração que Ele tem prazer em responder. Então, irmãos, o nosso maior problema, olhando para o momento de igreja, de período histórico que vivemos, eu classifiquei 3 aí. O primeiro é porque
nós não oramos porque sabemos muito pouco sobre a oração. Por isso que talvez a gente não ora como deveria orar. Segundo é que a gente ora muito pouco. Ora muito pouco, mas muito pouco mesmo. Todos nós, sem exceção. Deveríamos orar mais. Eu noto que a frieza dos nossos cultos é tudo fruto da frieza da nossa casa. Porque se nós orássemos na nossa casa, como Jesus disse, para entrarmos no quarto, fechar a porta, se tivesse fervor no nosso lar, a nossa igreja seria fervorosa. A igreja é o reflexo da casa de cada um aqui. Quando nós nos ajuntamos, nós estamos refletindo a vida e as prioridades que temos e que vivemos. É só pararmos e observarmos no que falamos e como falamos, com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta coragem e com tanto prazer. É porque ali está o nosso coração. Ali somos movidos e motivados. E a terceira coisa aqui é que nós não damos a importância devida à oração. E esse assunto, ele é tão importante, mas tão importante, que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos ansiar, como os discípulos ansiavam. Lucas, no capítulo 11, verso 1, ele diz algo que os discípulos perceberam em Jesus. Olha só o que o texto menciona. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus estava orando em um certo lugar. Então Jesus orava no monte, Jesus orava no meio do mato, Jesus orava em vários lugares. Não tinha um local. O texto também não menciona a posição. O texto menciona que Jesus orava. Notem vocês, os discípulos do Mestre foram despertados por aquilo que o Mestre fazia. Certamente Jesus orava tanto, mas orava tanto, que os discípulos, ao perceber aquilo, ficaram curiosos e desejosos. O que eles queriam? Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. É esse o desejo do nosso coração, como cristão, como discípulo de Jesus? O que nos atrai e o que nos satisfaz é se dessemos os truques de como a oração seria respondida. Já pensou se eu conseguisse aqui arrumar alguma receita e dissesse: olha, se você fizer isso, Deus vai te responder? Íamos ou não íamos orar com mais intensidade? Claro, porque nós estamos procurando um mecanismo para manipulação do divino. Nós queremos um Deus ao nosso bel prazer e a serviço. E usamos da oração algo tão sagrado, o momento que não era para ser. O momento da oração teria que ser esse, de tentar conhecer o Pai, de tentar saber o que o Pai quer. Eu às vezes costumo pensar que nós somos iguais àqueles filhos
que a gente manda para a escola e eles vão morar um pouco distante. E aí eles ligam de vez em quando. E sempre quando ligam é porque a mensalidade está para vencer. Eles estão precisando de dinheiro. Aí eles ligam e dizem: oi pai, tudo bem? Olha, eu estou precisando de um dinheiro porque vai acontecer isso. E o senhor pode depositar para mim esse dinheiro aí amanhã? Aí o pai diz: tá, tudo bem. Então tá, pai, fica com Deus, tchau. Nós parecemos esses filhos. E se o pai não responde, a gente liga no 0800, no saque do céu, e vai fazer reclamação do pai. É triste isso. Nós, como pais, gostaríamos de ter um filho assim, que ligasse para a gente só para pedir dinheiro? Ele não pergunta como você está. Ele não pergunta nada sobre você. E muitos de nós vamos para a oração com esse desejo. É triste isso, irmãos. Mas Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, isso ele está falando para Pedro. Claro, antes do derramar do Espírito Santo. Eles estavam dormindo. Como eu, como você, como muitos estão dormindo. Você viu o que Jesus disse? Vocês não puderam vigiar comigo uma hora? Uma hora de oração. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de Deus. Quando nós nos humilharmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, buscarmos a face dele, ele nos ouvirá do céu. Aí, está vendo como Deus responde? Claro que responde. Por que ele responde? Se humilhou, se converteu. Se humilhou, se converteu, vai buscar o quê? A vontade de quem? De Deus. Eu ouvirei a oração de vocês. Esse é o grande problema, irmãos. Esse é o grande problema. Então, na dinâmica da oração, o primeiro termo a ser analisado aqui é o termo Deus Pai. E nós vamos ficar nesse termo Deus Pai hoje e os outros termos para os outros domingos. Então, notem vocês aqui o que é que Paulo coloca dentro da oração, na dinâmica da oração. Ele usa esse termo Deus Pai. Pai de quem? Deus Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a oração de um discípulo não deve ser a Jesus. A oração de um discípulo não deve ser nem a pessoa do Espírito Santo. A oração de um discípulo deve ser dirigida a Deus, o Pai. Nós então devemos orar a Deus, o Pai.
Por isso que eu disse a vocês que não há oração mais prática que nos ensina. Só que vamos orar a Deus, o Pai, em nome de quem? O próprio texto responde. Nós só podemos orar a Deus, o Pai, através do nome de Jesus. Por quê? Lembrem-se, Paulo está vindo numa cadência, mostrando que não há outro intermediador entre Deus e os homens. Foi o único que morreu para nos justificar e abrir um caminho ao Pai. Não é possível chegarmos a Deus em nome de outro. Não é possível orarmos ao Deus Pai se não for através do nome de Jesus Cristo. Agora, então, por causa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos liberdade de chamar Deus de Pai. E tudo isso vai acontecer pela pessoa bendita do Santo Espírito. Por isso que em alguns momentos de dor, de tristeza, de angústia, que você dobra o joelho e você não consegue nem falar, mas você geme na presença de Deus, e aquela oração ali é a mais verdadeira e mais sincera. Por isso que Paulo diz que o Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Ali é a linguagem que Deus entende, porque é o Espírito de Deus nos levando, através daquele momento de dor, de sofrimento e de luta, à presença do Pai, em consciência de que só podemos estar na presença do Pai por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o grande, o único, Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que oferece as nossas orações em sacrifício ao Pai. E é por isso que só podemos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nós evangélicos da hora presente damos muita ênfase nas nossas orações à pessoa de Jesus Cristo. Não confundam. Devemos orar a Deus em nome de Jesus, mas a oração tem que ser dirigida a Deus, o Pai. Qual foi o papel do Filho na terra? Nos justificar. Mas o papel do Filho na terra, o maior papel do Filho na terra não foi nos justificar. Porque a justificação é uma consequência do objetivo primário do Filho. A nossa justificação é secundária. Jesus veio para essa terra com um objetivo. Qual é? A Bíblia responde. João 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A obra qual foi? Nos justificar. Quem foi glorificado? O Pai. Porque o Pai planejou. O Filho veio executar o plano do Pai. Por isso que nós devemos ter em mente que a nossa oração é dirigida a Deus o Pai, por causa da obra do Filho. E o papel do Filho sempre foi e sempre será glorificar o Pai. Outro texto, Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como que o texto termina? Para a glória de quem? De Deus o Pai. A obra do Filho é essa: glorificar o Pai. Então lembre-se, não tem como nos dirigirmos a Deus em prece, em oração, se não for através da obra do Filho em nome de Jesus. Mas o destino final sempre será o Pai. É o Pai que vai ser glorificado. Porque o Pai olha para a vida daquele que nasceu de novo e diz: valeu a pena eu entregar o meu filho. Olha ali naquele cidadão, naquele elemento, que era um traste, e hoje, por causa da obra do meu filho, ele é uma outra pessoa, ele vive uma outra vida. Quem é glorificado? O Pai. Porque o Pai é que deu o Filho. Então a oração de Paulo, ela expressa duas verdades aqui. A primeira é devoção. Primeira verdade, devoção. Não deixo de dar graças por vocês. Nós temos dificuldades, muitas dificuldades com a oração, porque, como eu disse, muitos de nós nos preocupamos com a postura. Como será que Deus vai nos ouvir? E aí a gente tem essa dificuldade. Outros têm a dificuldade em começar a orar. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: eu queria orar, como que eu faço? Ora. Eu queria orar. Ora, é só começar. Então nós ficamos procurando um jeito. E Paulo está demonstrando aqui uma devoção, mas uma devoção que tem atitude. Nada impedia o Paulo de começar a orar. E o grande problema é que nós sempre estamos variando entre os dois extremos da religiosidade, que é o conceito litúrgico. No conceito litúrgico, nós não começamos a orar porque ficamos envergonhados com aqueles que estão à nossa volta, que fazem aquelas orações bonitas e elaboradas com frases e palavras de efeito. Então, no conceito litúrgico, todos nós vamos perdendo a simplicidade da oração. Enquanto deveríamos chegar para esse momento sem esse conceito medíocre, esse conceito de homens que procuram as palavras, uns até mudam a voz, impostam a voz, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e aí começam a falar com aquele linguajar que parece um ET. Ninguém entende o que o cara está falando. Ele usa umas palavras tão difíceis que o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, parece que fica distante da nossa realidade. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa daquela oração litúrgica, ele parece que é um ser de outro planeta. Enquanto a nossa oração, se fosse simples, sem esse conceito litúrgico, um diálogo, seria prazeroso. Entendem agora por que Jesus disse: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos? Quando você vai conversar com o seu amigo, tem prazer na conversa?
quando todas as formalidades caem por terra e há simplesmente simplicidade na conversa? Não tem prazer? Não dá uma alegria? Agora vai conversar com uma pessoa que fica procurando palavras. Fala, vai te danar para lá. Que coisa chata. Entende por que a oração para muitos de nós tem sido uma coisa chata? É porque nós não fazemos com naturalidade. Outro empecilho são as petições telegráficas. Como aquela que eu disse para vocês. A gente já tem a oração gravada, a gente só aperta um play, liga o play e deixa a fita rodar. Quando acaba, stop. Lembra daqueles toca-fitas? Da época do meu sogro, ele tem um ainda lá na casa dele, pretão assim, você aperta um botão play e ele começa a tocar. Às vezes a nossa oração parece uma fita daquelas antigas, que a gente já tem ali gravada. E nós somos tão ousados ainda, que nesses momentos telegráficos, a gente até ousa lembrar Deus do que está escrito na palavra dele, como se ele tivesse amnésia, como se ele não soubesse o que está escrito. Senhor, ó, lá está escrito assim. Que tolice. Acho que é infantilidade da nossa parte. É uma demonstração de que realmente nós não conhecemos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra tudo. Não há oração, não há adoração, não há culto, não há louvor, não há gratidão, só há petição. Me dá, 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 tchau. O que mais que a gente vê aqui, a outra verdade expressa, é que há uma razão. Então, Paulo, na oração dele, tem devoção, que é gratidão, que é reconhecer quem Deus é, e também há razão. Onde está a razão? A razão é que ele está orando a um Deus que ele conhece. Essa é a razão. Se nós não conhecermos Deus realmente, não procurarmos conhecê-lo, que razão há de orarmos? Porque a oração é um diálogo, não é? Você já teve o prazer de hospedar em sua casa alguém que você não conhece muito bem, não tem tanta intimidade, e aí você começa a conversar, e daqui a pouco acaba o assunto, daqui a pouco você não sabe mais o que fazer. Entende? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Paulo está orando a um Deus que ele conhece. E ele conhece esse Deus, por isso que ele especifica. Ele conhece esse Deus através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Perceberam como a gente vai analisando as palavras, tudo vai tendo um sentido? Aquilo que parecia tão insignificante é profundo. Então Paulo está pedindo a um Deus que ele conhece. É engraçado porque agora fica mais fácil para a gente entender as orações do Antigo Testamento. Por que os santos do Antigo Testamento, eles oravam ao Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó?
Os neopentecostais gostam muito de usar esse termo, né? Eles vão orar, você chama o cara para orar, dá um microfone, a primeira coisa que ele fala, já engrossa a voz, imposta a voz, muda a dicção, e ele começa: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus é o mesmo Deus que nós oramos hoje. Mas lembrem-se, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é uma demonstração de que o Deus de Israel é um Deus de aliança. Então, os santos do Antigo Testamento, eles oravam ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque as nações vizinhas, elas tinham os outros deuses. Elas tinham os deuses estranhos. E a oração daqueles santos era para mostrar que o Deus que eles oravam era um Deus que eles conheciam. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das alianças. Por que o Paulo então não ora mais nesse nome, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por quê? Porque Paulo entendeu as Escrituras. Gênesis capítulo 15, verso 4 a 6 e Gálatas 3 e 8. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus está falando para Abraão que a semente dele, a partir de Isaac, sairia um povo. E desse povo, a aliança continuaria. O Deus de Abraão, o Deus das alianças, continuaria até chegar na aliança perfeita, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive os gentios. Lembram nos versículos anteriores, Paulo dizendo que não há mais judeu, e nem grego, e nem gentil, todos somos um em Cristo? Quem é o Deus das alianças do Antigo Testamento? É o mesmo Deus que Paulo está orando, só que agora Paulo está orando a partir não mais da aliança do Antigo Testamento, mas Paulo está orando a partir da nova e eterna aliança, que foi feita em quem? No Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, para aqueles que pensavam que quando ora em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é mais poderoso do que você orar no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, há um equívoco. Porque os santos do Velho Testamento, como eles queriam orar em nome de Jesus Cristo. Como eles queriam orar no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham a sombra. Moisés queria ver Deus. Não pôde. Filipe viu Deus e não reconheceu. Viu Deus em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é difícil orar. Mas como nós precisamos, né, irmãos? Conhecer sobre esse assunto e nos dedicarmos à oração. Como?
E a quem ou a que temos orado? Paulo está nos ensinando que devemos orar em nome de Jesus ao Deus e Pai e procurando a vontade dele para nós. Porque Paulo tinha plena convicção de que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não abandona os seus filhos. Não abandona. Talvez você possa até pensar, mas e Jesus quando estava na cruz dizendo: Lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Quem disse que Deus o desamparou? Quem disse? Ali nós estamos vendo a sentença do pecado sendo cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não o abandono do Pai no seu Filho amado. Quer o exemplo? Bíblico, base, né? Vamos lá. Salmo 27, 10, Isaías 49, 15. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. São textos que referem ao grande Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também se aplica a mim e a você. Mas Deus deixou Jesus morrer. Deixou porque era necessário. E a maior prova de que ele não abandonou, ainda não vi. Não viu? Vai ver agora. Hebreus capítulo 13, verso 20. Salmo 16, 10 e Atos 2, 27. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus morreu. Seu corpo não se desintegrou. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ressurgiu. A maior prova de que Deus não deixa os seus filhos abandonados é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo está orando assim: ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus, irmãos, que nós precisamos conhecer. É esse Deus que nós precisamos buscá-lo em oração. Se você não está certo ainda da sua salvação, eu lhe digo mais uma vez: corra para Cristo. Esse é o grande apelo do autor aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus quer nos salvar através do seu Filho, que intercede por nós ao Pai. E nessa noite eu quero encerrar lhe desafiando a durante essa semana buscar esse Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sem liturgia, sem preocupação com o tempo, sem procurar palavras bonitas,
mas chegar diante dele como alguém que sabe todos os nossos defeitos. E por saber todos os nossos defeitos, não tem outra forma de chegar diante dele, senão em humilhação. Por isso que o autor de Crônicas disse: o meu povo se humilhar. Nós precisamos desse Deus, irmãos. E nós vamos terminar o culto cantando. E depois vamos orar mais uma vez. Até que a Nayara e a Natália venham para cantar esse mesmo hino. Eu vou lhe convidar a se colocar em pé. Você que está nos visitando ou nos assistindo pela internet e ainda não tem essa convicção de que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também é o seu Pai, eu lhe peço, convide-o, implore, rogue a Ele que coloque em você esse sentimento de filho. Paulo orava a Deus com tanta convicção, porque ele sabia que foi feito filho de Deus, não pela sua própria vontade, mas pela vontade daquele que o chamou, daquele que o separou, daquele que o escolheu, daquele que soprou em si a vida do eterno. Pai, aqui nós estamos, e diante de Ti, não temos como esconder. Às vezes nós queremos fazer como Adão, naquele lindo e perfeito jardim. Mas nós Te pedimos, Deus, ajuda-nos a ter um coração ensinável como Davi, que cometendo pecados muito piores na escala de consequências na nossa mente do que o pecado de Adão, o Senhor o chamou de homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha para a vida desse homem, a gente sabe que ele foi chamado desse modo, porque no momento em que Natã o repreende, ele não tenta jogar a culpa em ninguém. Ele reconhece dizendo: eu pequei contra Ti. Também foi assim com o filho pródigo. Quando cai em si, reconhece que pecou contra os céus e contra o Pai. Ajuda-nos, Deus, que os nossos momentos de oração, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja de reconhecimento de quem somos, de quem Tu és, do que fizeste por nós, e principalmente da posição que nos colocastes. Sim, porque foi o Senhor quem nos pôs, sabemos disso. Éramos detestáveis aos Seus olhos, mas aprouve através do Seu Filho nos reconciliar consigo. E hoje podemos dizer: tem misericórdia de nós, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca dentro de nós, Senhor, esse desejo de se humilhar diante do Senhor, reconhecendo que sem a Tua presença somos um fracasso, somos derrotados. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.
cantemos esse hino, irmão, com fervor, alegria no coração, fazendo dele a nossa oração. Nos dá consolo.